Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Honda HR-V na versão Touring, que é a mais cara desse SUV compacto. Já adianto para vocês também que ele é, de modo geral, o SUV compacto mais caro da categoria. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de assistências à condução. Esse modelo tem em todas as versões o pacote Honda Sensing, que traz itens como piloto automático adaptativo, sistema de permanência e centralização de faixa, farol alto automático e alguns outros recursos de assistências à segurança, assistências ao motorista. Nesse vídeo aqui nós vamos testar todos esses recursos de segurança para descobrir então se o HR-V consegue, digamos que, dirigir sozinho ou se ele fica muito distante disso. Pessoal, antes da gente ir lá na estrada testar na prática, quero mostrar as configurações aqui no painel. Por esses botões a gente vem aqui em configurações, nós temos então configuração de assistência ao motorista. O alerta de distância frontal você pode deixar longe, que é o que a gente vai testar, normal, ou para ele acionar mais perto. Você pode ligar ou desligar o aviso sonoro quando aparece ou sai um carro da sua frente no ACC, eu deixei desligado. Atenuação de estrada, aquele sistema de correção de faixa, você pode deixar ele normal, mais estreito, ou então só o aviso e até mesmo um mais amplo. Lembrando que essa não é a centralização, é a correção. Suspensão de aviso sonoro de permanência em faixa. Então você pode desligar para ele não ficar apitando, por exemplo. E é basicamente isso. Mas qual que é o problema, pessoal? Essas configurações você só consegue mexer com o câmbio em parking, ou seja, com o carro completamente parado. Não faz sentido se você quer mudar, por exemplo, a sensibilidade da frenagem automática ou até mesmo do sistema de permanência em faixa, de correção, você vai ter que parar o carro, colocar o câmbio em P e depois mexer nessas configurações. Uma pena, né? A gente tem também, aproveitando, o Lane Watch, que aqui nas configurações a gente consegue mexer o brilho e o contraste. E aqui pela central multimídia, quando a gente vem na parte do Lane Watch, a gente pode desativar ou ativar a função para ele ligar sozinho com a seta. Você pode deixar um atraso de 2 segundos se você quiser depois de desligar a seta e tirar ou colocar aquelas linhas de referência. A gente vai mostrar isso na prática também. Agora vamos lá para a estrada testar como que se comporta o Honda HR-V Touring e descobrir se ele consegue ou não dirigir realmente sozinho. Estamos pegando aqui a rodovia dos Imigrantes e vamos começar a falar então dos assistentes à condução aqui do Honda HR-V Touring. Na verdade, primeiro eu quero pedir para vocês, já deixa o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Ao longo do teste, se por acaso você não gostar dele, é só você retirar o seu like. Fechou? Vamos começar falando do sistema de permanência em faixa. Ele funciona entre 72 e 180 km por hora e ele vai religar automaticamente toda vez que você acionar a motorização. Mas você pode desligar aqui através desse painel de instrumentos de 7 polegadas. Vou jogar ele aqui para o lado, vamos ver se ele vai corrigir. Ó, perceberam, né? Ele apareceu ali no painel fora da faixa, vibrou o volante para alertar pra gente e fez a correção. Acontece que esse sistema ele só corrige quando você de fato saiu da faixa. Então vamos testar mais uma vez aqui para a direita, ó. Ó, agora ele saiu até menos. Deu alerta sonoro, ali no painel também apareceu fora da faixa e fez a correção no volante. Ele faz uma correção muito precisa, inclusive. Mas de novo, ele não evita que o carro saia da faixa. Ele corrige para trazer o carro de volta para ela. Vamos testar agora para a esquerda, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Ó, também saiu pouco e já retornou. Vamos testar a última vez aqui para cada lado. Lembrando que com a seta ligada, obviamente, ele não funciona, né? Vamos deixar sair aqui para a direita, ó. Ó, deu a vibração no volante, o alerta sonoro e também corrigiu já no próprio volante de forma automática para trazer a gente para dentro da faixa. Ó, aqui por conta da curva ele acaba ajudando, então ele só comeu faixa, mas não chegou a sair totalmente. Vamos tentar a última vez para mostrar para vocês, ó. Perceberam? Como a curva é para a esquerda, ele acaba voltando de forma, digamos que mais fácil, né? Posso dizer que é um sistema que funciona realmente muito bem. Agora eu quero falar para vocês sobre o piloto automático adaptativo, o famoso ACC.
ele funciona a partir dos 30 km por hora e ele funciona até os 180 quando ele detecta um carro na frente. Por exemplo, tem um veículo agora, uma moto, inclusive pode ser que ele não detecte veículos menores como motos, bicicletas e algo nesse sentido, tá? Então tomem cuidado com isso. Mas quando ele detecta um carro na frente, funciona até 180. Quando não detecta, a Honda não põe limite aqui, ela não fala no manual até que velocidade funciona, mas imagino que também vai funcionar somente até os 180. Acabei de acionar ele aqui, vamos definir em 90 km por hora. Lembrando, aqui você regula a distância, ó, diminuindo a distância, reparem que ele aproxima um pouco mais do carro da frente. Se eu aumentar a distância, olha o que acontece. Opa! Ó, deixei na distância mais longa possível. Reparem que ele está perdendo velocidade justamente para abrir distância em relação ao carro da frente. Voltei para a distância mais próxima, ele está acelerando novamente. Eu pisei no freio aqui por conta do radar, porque eu tinha programado 90. Mas vamos colocar aqui de novo, ó, e vamos definir agora em 120. Olha que legal, ele não está acelerando porque a gente tem um Honda Fit na frente. Por isso ele está mantendo ali na casa dos 80 km por hora. Se o Honda Fit sair da faixa, ou então se ele acelerar, o carro vai acompanhar esse movimento até a velocidade que eu programei, que nesse caso aqui é os 120 km por hora. E lembrando que você tem uma opção também, pelo painel você consegue definir, de novo, com o carro parado, um alerta para quando ele detectar ou quando ele deixar de detectar um carro na frente. Então vamos supor, o Fit saiu, ele dá um alerta sonoro, faz um pip, ele identificou um outro carro, ó, como ele já está acelerando sozinho, tá, pessoal? Ó, ele já detectou o HRV lá na frente, olha que bacana. Bem distante, ele funciona, se eu não me engano, até 120 metros. E como eu estava dizendo, então, quando ele detecta um carro novamente, ele vai dar outro bip. Eu deixei desativado porque eu acho isso irritante. Outra coisa legal desse recurso é que se você clicar de 1 em 1, ele vai aumentar realmente 1 km por hora. Mas se você segurar, ele vai passar a aumentar de 10 em 10. Então você tem um controle mais preciso se você quiser. E uma outra função que a gente tem aqui no ACC é a Stop and Go. Como a gente já conhece, a Honda acho que nem chama exatamente por esse nome, mas é aquele recurso que consegue parar completamente o carro e depois retomar a velocidade de forma automática. Vou mostrar isso para vocês. Vou programar aqui 52 km por hora. Ele já está fazendo aquela função adaptativa, como eu já falei para vocês. Isso já é bem padrão, tá? O Stop and Go está cada vez mais comum no mercado, mas tem muitos modelos com ACC que ainda não trazem esse recurso. O trânsito na frente vai parar, vamos ver como que ele vai reagir, ó. Ele está fazendo tudo sozinho, tá? Eu tô com o pé próximo aqui, para caso, se precisar, a gente tem que intervir no pedal do freio, digamos que de forma manual. É sempre importante você ficar atento, porque esses recursos não substituem a ação do motorista, são somente auxílios. Isso fica bem claro no manual, inclusive. Ó, não chegou a parar completamente o trânsito, mas vocês viram bastante essa redução e a retomada de velocidade. Vocês podem ver que ele está freando sozinho, mas eu acho ele um pouco agressivo. Tem modelos que já passaram aqui no canal que são muito mais suaves, como por exemplo os modelos da Volvo. Posso citar o EX30, que foi o último que a gente testou, e também os modelos da GWM. O último que a gente testou aqui no canal foi o Haval PHEV 19, o Haval H6. Acho que agora a gente vai acabar parando, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já está diminuindo a velocidade, porque o Honda City na frente também está diminuindo, mas olha, frenagem bem brusca que ele fez, né? Diminuindo bastante a velocidade. Vamos ver se ele vai parar completamente o carro. Parou. Vamos ver se ele vai retomar de forma automática. Ó, não retomou, tá? Eu precisei clicar aqui no RES ou então dar um toquinho no pedal do acelerador. E ele retoma de uma forma um pouco agressiva também. Eu faria um movimento mais linear. E esse carro tem modos de condução. Você tem o modo normal, o modo Sport e o modo Econ. Estamos no modo Econ, que é o de economia de combustível. Então, tendo isso em vista, acho que ele poderia mudar o ACC também em relação a isso.
fazer uma frenagem, uma aceleração mais suave no modo Econ e mais agressiva no modo Sport. Infelizmente não tem isso. Pelo que eu andei testando do ACC, na verdade eu acho que ele nem faz essa retomada 100% automática, porque no manual do proprietário eu não encontrei nenhuma informação do quanto de tempo ele consegue ficar parado até retomar. Por exemplo, tem muitos carros que informam que se o carro da frente parar e voltar a acelerar dentro de 3 segundos, o nosso carro, nesse caso seria o HR-V, ele também retoma de forma automática. Alguns modelos como o BYD Tan, você tinha até 15 segundos, se eu não me engano. Então o carro da frente parou, dentro de 15 segundos ele voltar a acelerar, o BYD Tan também fazia isso automático. Vamos ver ele parar mais uma vez, ó. Parece que eu pisei forte no freio, né? Mas não, foi tudo de forma automática. Então eu achei ele realmente bem agressivo. E ele parou um pouco longe. A gente sabe que alguns modelos mais modernos, principalmente os chineses, eles param um pouco mais próximo do carro da frente. Mais uma vez, para ele voltar a andar, só cliquei no RES e ele já começa a acelerar. Vale citar que quando esse sistema parar o HR-V e ele ficar parado por mais de 10 minutos, ele vai automaticamente acionar o freio de estacionamento eletrônico. Isso por questão de segurança. Você está muito tempo parado, ele entende como se você tivesse estacionado, digamos assim. Eu até aumentei um pouquinho a distância, deixei no nível 2 para ver se ele faz frenagens de forma mais suave. Vamos ver o que vai acontecer. De repente, por estar muito perto, ele acaba sendo mais agressivo. Mas não, ó. Bem brusco foi. Olha! Caramba, ele freia realmente bem forte. Isso incomoda, tá? Você não tem uma direção confortável. Pelo menos aqui na cidade você fica o tempo todo indo para trás e para frente no banco por conta dessa agressividade nos freios. Geralmente eu falo para vocês sobre os sensores de ponto cego, mas adianto para vocês que esse carro não tem esse item, infelizmente. O que ele tem é o chamado Lane Watch. Como que funciona? Se eu clicar nesse botãozinho aqui na haste da seta, ele projeta uma imagem ali na central multimídia, uma imagem com qualidade bem baixa, inclusive, te ajuda, mas poderia ter uma qualidade um pouco melhor, né? Para te mostrar o que existe no seu ponto cego. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, vamos aproveitar que o carro está parado, a gente consegue perceber que ali tem um HB20 e a gente tem aqui 3 listras, ou seja, aquela primeira lá onde o carro está mais distante, aqui ele está um pouco mais próximo e aqui é o mais perto possível. E isso ajuda porque às vezes você não vê o carro no ponto cego. Da minha visão aqui eu quase não enxergo o HB20, mas ali eu estava vendo claramente esse carro. O legal desse recurso é que ele funciona em qualquer velocidade e como eu estou fazendo aqui, eu posso deixar ele sempre ativo. Porém, também acontece o seguinte, quando eu dou seta, ele aciona de forma automática. Isso eu não gosto muito, porque se você está usando o GPS como eu estou, eu já conheço o caminho, então eu não estou prestando tanta atenção ali. Mas ele tira a visão do GPS. Então, ó, se eu der só um simples toque, ele pisca 3 vezes e ele já apaga a câmera em seguida, tá? Se eu deixar a seta acionada, ele vai ficar com a câmera enquanto isso. Desativei a seta, desativou aqui a câmera também. O que eu posso fazer? Toda vez que eu dou seta, se eu clicar aqui, ele vai voltar para a configuração normal. Ou se eu clicar aqui no back da multimídia ou voltar, ele também volta ali para o GPS mesmo com a seta ligada. Mas convenhamos que é bem chato você ter que ficar desligando esse sistema. Pelo menos ele tem uma configuração ali, com o carro parado você consegue alterar, que ele não ativa automaticamente quando você aciona a seta. Isso é importante para quem se incomoda com esse recurso. Agora, qual que é o problema desse Lane Watch? Acontece que ele só existe do lado direito. Aqui do lado esquerdo nós não temos essa função. Lá no Hyundai Creta, por exemplo, salvo engano, ele tem para os 2 lados e a projeção da imagem aparece no painel. Por um lado, eu prefiro no painel, porque apesar de você tirar um pouco da atenção, porque você geralmente olha no retrovisor, ele pelo menos não atrapalha as informações da multimídia, tal como o seu GPS, o Waze que eu estou usando aqui neste momento. Eu acho que a Honda poderia passar a incorporar aqui no HR-V, também nos outros modelos da marca que utilizam esse Lane Watch, também o sensor de ponto cego. Não custaria nada, aliás, custa, né? Mas eu digo assim, não é de tamanho tão grande você colocar um símbolo ali no retrovisor que acende em laranja quando tem um carro no ponto cego e pisca quando você está acionando a seta para aquele lado. Se tivesse os sensores de ponto cego mais o Lane Watch, que é essa câmera no retrovisor direito, acho que seria de muito mais
segurança aqui para o Honda HR-V Touring. Já que eu falei que essa versão Touring, vale já citar também que esse carro custa hoje R$ 204.200 enquanto estamos gravando esse vídeo. É o único SUV compacto que passa da casa dos R$200 mil, ou seja, é o mais caro da categoria. Ele tem alguns itens que de fato nenhum concorrente tem e a gente vai detalhar isso na avaliação completa, mas ele também fica devendo algumas coisinhas. Pessoal, agora eu quero falar para vocês sobre a centralização de faixa. Lá no começo do vídeo a gente mostrou o sistema de correção, né? Ou seja, ele atua no volante para corrigir quando você estava saindo da faixa. Aqui a situação é um pouco diferente, ele de fato mantém no centro. Então a gente vai ativar aqui no painel. Ele, lembrando, funciona também entre 72 e 180 km por hora e ele permite a combinação com a ACC. Então, com a ACC ligado, vou até ativar aqui também, ó. Vou programar em 120 km por hora. Olha, ele está acelerando bem forte, inclusive. Ele vai manter aqui no 120 e vai também manter centralizado na faixa. Vamos ver como que ele funciona. Vale lembrar que ele vibra o volante também e também tem aqueles alertas visuais e sonoros, como no outro sistema de permanência em faixa. Essa é a centralização. Eu costumo mostrar esse recurso combinando o ACC com a centralização lá na cidade. Infelizmente, nesse caso eu não mostrei justamente porque ele só funciona a partir de 72 km por hora e vai até 180. Ou seja, ali a 50 a 40 km por hora que a gente tem na Avenida dos Bandeirantes, onde eu sempre mostro, infelizmente ele não funciona. Vamos conferir aqui o funcionamento dele então, pelo menos na estrada. O ACC está mantendo a mais ou menos 102 km por hora por conta do carro na frente, né? Mas eu programei no 120 e a gente pode ver que ele de fato mantém bem centralizado. O problema são as curvas lá na frente. A gente vai ver se ele vai conseguir fazer ou não. Aqui na frente a gente tem uma curva bem acentuada. Vou manter as mãos no volante. Vamos ver se ele vai conseguir centralizar. Falei bem acentuada, mas assim, para um recurso que não é autônomo, né? Fez muito bem. Aqui a gente tem um longo trecho de reta, né? Então é mais fácil dele conseguir manter, mas vamos vendo como que ele se comporta. O ACC está mantendo a 112, 111, caindo por conta do Corolla Cross na frente, que acaba sendo um rival desse carro por conta de preço, viu? Eles têm preços bem parecidos. Ó, aqui você percebe que ele faz um ajuste bem fininho para realmente manter o carro centralizado. Isso é bem legal, mas vamos ver aqui nessa curva como que ele vai se sair. Vamos lá, ó, fazendo o ajuste fino no volante. Fez a curva muito bem. A gente tem outra ali na frente. Ó, ele já pediu para manter as mãos aqui no volante. Outra curva aqui, ele está fazendo bem até o momento. Vou colocar as mãos no volante só para ele detectar. Esse barulho foi do Waze, tá, pessoal? Não foi do carro. Ó, tá fazendo bem também. Ele tá deixando um pouquinho mais para a direita. Eu gostaria que ele ficasse um pouquinho mais para a esquerda, mas está centralizando bem. Ó, mesmo a curva um pouquinho mais acentuada, ele centralizou bem. Acontece que o Corolla Cross estava 100 por hora na nossa frente. Tanto é que agora ele começou a retomar a velocidade até os 120 que eu programei, né? Agora já detectou a Sprinter, já tá ali no 110 mais ou menos. E a gente sabe que quanto menor a velocidade, mais fácil é dele manter, a não ser que seja uma velocidade extremamente baixa, né? Então vamos ver agora que ele tá um pouco mais rápido a 110, se ele vai fazer essa nossa última curva aqui que a gente sempre testa no canal, ó. 112 km por hora, está centralizando bem até o momento, freou um pouquinho por causa da Sprinter, mas até o momento fazendo bem também. Ó, realmente centralizou bem. O que eu posso dizer durante o meu teste com esse carro é que curvas mais acentuadas ele não vai conseguir fazer. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Vou colocar uma velocidade aqui um pouco mais alta e vamos ver então se ele vai fazer essa curva aqui da frente. Ó, vamos lá. Tá mais ou menos aqui a 120 km por hora. Essa aqui acho que ele vai fazer porque a gente não tá numa velocidade assim super alta, dado o nível da curva, né? Se for uma curva mais fechada, aí tudo bem. Ó, nesse caso aqui ele fez bem, mas tem muitas vezes que ele acaba comendo a faixa aqui da esquerda. Ele não atua assim tão forte. E olha a frenagem excessiva do ACC, minha Nossa Senhora. Pra que ele diminuiu até 90 km por hora, eu não sei.
Então, para ser sincero, em velocidades não muito altas ou em curvas não muito fechadas, até que ele funciona bem. Mas eu gostaria de um funcionamento mais preciso e que também funcionasse abaixo dos 72 km por hora. Agora eu quero falar para vocês da frenagem automática de emergência. Primeiro, vale citar que ela detecta pedestres e ciclistas desde que eles estejam em movimento. E ela passa a monitorar o trânsito e tudo mais a partir de 5 km por hora. A questão é o seguinte, ele só atua nos freios se a diferença de velocidade do HRV em relação ao objeto, seja então um carro, um pedestre, um ciclista, alguma coisa nesse sentido, tem que ser de pelo menos 5 km por hora ou mais, né, para ele atuar. E lembrando que ele também tem um assistente em cruzamentos, então até 30 km por hora, vamos supor que você está pegando a esquerda aqui e vem um carro de frente, ele também vai funcionar essa frenagem automática para tentar evitar completamente ou pelo menos mitigar a colisão. Ou seja, às vezes você vai bater, mas em uma velocidade muito mais baixa do que bateria sem esse recurso. Então vamos supor, vai bater a 100, ele consegue frear até os 60, até os 70. Então diminui bastante os riscos, você mitiga essa colisão. Às vezes você pisa no freio também, ele pode entender que aquela frenagem que você está fazendo não é suficiente, então ele aplica uma força maior nos freios para garantir essa segurança. E lembrando que abaixo de 100 km por hora ele também vai atuar para carros no sentido contrário. Então vamos supor que venha um outro carro ali na pista da esquerda, ele também vai conseguir atuar na frenagem automática abaixo dos 100 km por hora. Vamos então acelerar mais forte contra o Fox aqui na frente para ver se ele dá o alerta pra gente. Vamos lá? Ó, ele já alertou. Eu coloquei a frenagem automática na função longe, ou seja, mesmo com uma distância considerável, ele vai alertar pra gente. Vamos testar mais uma vez, ó. Ó, vocês viram, né? Mesmo com uma distância um pouco mais alta, ele realizou o alerta aqui no painel. E estamos em uma condução noturna com o Honda HR-V Touring, porque eu quero tentar, pelo menos, mostrar para vocês o farol alto automático em funcionamento. Vale lembrar que ele funciona a partir dos 30 km por hora e ele vai voltar sozinho para o farol baixo caso você chegue a 24 km por hora ou menos, obviamente, né? Então vamos supor que você está acima dos 30, ele ativou o farol alto, até os 24 ele ainda está funcionando. Abaixo disso ele vai desligar automaticamente, mesmo que as condições da via permitam o uso do farol alto. Pessoal, segundo eu encontrei no manual do proprietário desse carro, a Honda informa pra gente que o sistema de farol alto automático ele considera a iluminação da via. Isso quer dizer o que para nós? Que quando você tiver uma rodovia, uma rua ou algo nesse sentido muito bem iluminada, não vai acionar o farol alto automático, porque ele vai entender que a iluminação externa e dos próprios faróis baixos já será suficiente. Outras duas considerações sobre esse recurso. Segundo o manual diz pra gente, pode ser que ele não detecte muito bem motos, ciclistas e coisas nesse sentido, esses veículos menores. Em alguns casos pode até detectar, mas ele vai ter mais dificuldade com certeza. Uma outra condição onde o farol automático não funciona, além de quando tem um carro na frente, né, porque essa é a função básica dele, é quando o limpador de para-brisas está ligado em uma velocidade um pouco mais alta, porque ele entende que está uma chuva muito intensa e ele acaba, digamos que, proibindo, desativando o uso do farol automático por questões de segurança. Aqui a gente tem uma via um pouco mais escura, mas tem carro lá na frente. Vamos ver se vai dar tempo dele acionar sozinho o farol alto. Eu estou a 70 por hora, então tá na condição de funcionamento dele. Vamos ver. É pra funcionar, hein? Vamos ver se ele liga. Ó, poderia ligar, né? Agora que tem carro lá na frente, ele detectou, então com certeza agora ele não liga mais. Vamos tentar abrir um pouco de distância. Vai ser difícil. Nesse mesmo lugar comigo aqui eu já passei outras vezes e ele funcionou. Então o farol automático é meio assim, tá? Tem hora que ele funciona e tem hora que não funciona muito bem não. Pessoal, provando que o farol automático só funciona em condições bem específicas, infelizmente eu não consegui mostrar ele atuando para vocês. Mas
posso dizer que ele funciona assim de vez em quando. É que tem que estar de fato, digamos que bem escuro, como se fosse um breu, um limbo, e não ter nenhum carro nem na frente nem atrás. Nessas condições é muito provável que ele vá funcionar, só que é difícil você atingir uma condição assim no mundo de hoje, onde você tem carro em tudo que é lugar, né? Então ele poderia ter um funcionamento um pouquinho mais amplo, mas a gente sabe, com base em todos os outros carros que já passaram aqui pelo canal, que realmente eles funcionam dessa forma no farol automático. Ainda não pegamos nenhum que tenha uma abrangência assim tão diferente, tão maior, que faça ele funcionar na maioria dos momentos. Então, infelizmente, não consigo mostrar para vocês. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês o HDC, chamado de assistente de descida. Lembrando que ele funciona entre 3 e 20 km por hora, e se você passar dos 60 km por hora, ele vai desativar automaticamente. A gente aciona ele por um botão aqui no console central, perto dos modos de condução, e ele já aparece ali, ó, HDC está em espera. A gente tem uma descida bem íngreme aqui, ó. Aqui ele já ativou, mas vou endireitar o carro aqui e vamos lá, soltei completamente o pedal. O legal é que ele mostra ali pra gente no painel que ele está a 4 km por hora. Pelos pedais do acelerador e do freio a gente consegue regular essa velocidade. Então eu aumentei um pouco agora para 7 km por hora e ele está mantendo no 7. Vamos aumentar mais um pouquinho, ó, agora estamos em 8. Lembrando que você pode definir até 20 km por hora. Vamos frear um pouquinho, vamos abaixar para os 5, ó. Voltou para 5 km por hora. Olha como ele faz uma frenagem bem eficiente. Quero aumentar mais um pouquinho de novo, ó. Vamos nos 6 km por hora. Ó, tudo que ele está fazendo aqui é sozinho. Eu só usei os pedais do freio e do acelerador para definir a velocidade. Agora, por exemplo, que já está acabando, ó, eu quero colocar 9 km por hora. E assim ele vai mantendo. Vamos ver até onde ele vai manter o HDC. Por enquanto ainda está ativo, agora foi cancelado. A inclinação não é íngreme o suficiente, igual ele informou pra gente ali no painel de instrumentos. Mas a gente vê que funciona muito bem esse recurso e é muito legal ele mostrar no painel a velocidade que ele está programado. Mas e aí, o que eu achei de todos esses recursos de assistências à condução? Gostei, eu acho que eles funcionam bem, com exceção da centralização de faixa. Por ser uma centralização, acho que poderia fazer umas curvas até mesmo um pouquinho mais fechadas e funcionar em baixas velocidades, só funciona a partir de 72 km por hora, ou seja, para realmente você usar em estradas. E se a curva não for muito suave, ele não vai conseguir fazer. Ele talvez até tente corrigir no volante, mas vai acabar saindo da faixa. Farol automático funcionou relativamente bem, mas eu não consegui mostrar para vocês porque funciona realmente em condições muito específicas. E o ACC ele faz frenagens e acelerações muito bruscas. Então, sinceramente, não gostei tanto desse recurso. Esperava que eles fossem melhor trabalhados por ser Honda. Fazem parte do pacote Honda Sensing, né? Que é bastante famoso também, então eu imaginava que eles tivessem um funcionamento mais preciso. Mas eles são bons, eles têm um funcionamento, digamos que honesto, mas certamente não está entre um dos melhores que já passaram aqui pelo canal. Esse posto continua com os carros da Volvo e também com os modelos da GWM. E alguns itens que eu senti falta: sensor de fadiga, parque assist, que é o estacionamento automático, alerta de tráfego cruzado traseiro, sensores de ponto cego. Ele só tem o Lane Watch, mas na esquerda não tem nenhum recurso no retrovisor da esquerda. Acho que faltou também o reconhecimento de placas de trânsito. Para um carro acima de 200 mil reais, é o SUV compacto mais caro do Brasil atualmente, acho que já poderia ser mais recheado desses recursos. Uma frenagem automática em manobras também seria legal, mas aí já é um pouquinho mais avançado, então ok. Esses itens que eu citei acho que já fariam o meu gosto. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou desses recursos de assistências à condução do Honda HR-V Touring. Você compraria ele por quase 207 mil reais? Comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.